Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da nossa caminhada bíblica aí. Já quero agradecer a Deus e a todos que estão nos ajudando a fortalecer o nosso canal, o qual nós estamos no TikTok e no YouTube aí. Você ativando as notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo e comente. Coloque a sua opinião debaixo de cada vídeo aí, por isso que os comentários estão liberados. Para você colocar a sua opinião, o que você acha, concorda? Não concorda? Sem corda? Coloque aí que eu tenho certeza que a gente vai aprender com o seu comentário e sugestão de temas aí também, tá bom? E não esqueça, pessoal, de estar compartilhando para que esse momento de aprendizado que nós temos aí a cada momento de reflexão não venha ficar só entre nós e que venha alcançar mais pessoas. Lembrando que muitas das vezes o seu compartilhamento pode alcançar alguém que está através de uma petição a Deus, através de uma oração, pedindo uma direção ou um sinal de Deus para algo que está acontecendo na vida dele. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal, Momento de Reflexão. Trazemos aqui vários temas à luz da Palavra de Deus e através da Palavra de Deus nós vemos o que nós podemos aprender dentro desses temas à luz dessa palavra maravilhosa que é a Palavra de Deus. Lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como diz ali em Salmos 119, versículo 105, tá bom? Conto muito com o seu apoio e seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos numa caminhada bíblica, capítulo por capítulo da Palavra de Deus, e hoje nós estamos em Gênesis, capítulo 28, e vamos ver o que nós podemos aprender dentro desse capítulo. O capítulo tem um título: Quando o homem foge, Deus se revela. Quando o homem foge, Deus se revela. Então vamos lá. Há momentos em que a vida parece um caminho solitário, incerto e cansativo. Mas é justamente nesses lugares de fuga e fragilidade que Deus se revela de forma mais profunda. Então vamos lá, primeiro ponto, pessoal. Deus fala no meio da fuga. E nós vamos lá já para o versículo 10 até o 12 de Gênesis 28. 10, 11 e 12. Que diz assim, ó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava dos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Então assim, Jacó está fugindo das consequências do seu engano contra Esaú, por ter se passado por ele, que nós vemos aí no capítulo 27 de Gênesis. Ele não está em um momento de espiritualidade elevada, mas de crise e de medo. E no versículo 12 aqui, pessoal, ele sonha com uma escada ligada à terra e ao céu. Exegeticamente, escada em hebraico é sulam. Não é apenas uma escada comum, mas uma estrutura de conexão vertical, simbolizando acesso entre Deus e o homem. E o ponto central não é Jacó subir, mas Deus se comunicar descendo. E aqui nós podemos ter uma aplicação sobre isso. Deus não depende da nossa estabilidade para falar conosco. Ele invade até os nossos processos de fuga para iniciar transformação. Segundo ponto, a presença que redefine o lugar. E agora nós vamos para o versículo 13, 14 e 15. E diz assim: Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Continua aí a promessa de Deus. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte, e ao sul,
em ti e na tua descendência será benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho lhe falado. Deus se apresenta aqui reafirmando a aliança que começou lá em Abraão. Jacó não está diante de um novo Deus, mas do Deus da promessa, o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Exegeticamente, Senhor vem ali o tetragrama YHWH, ou seja, o Deus da aliança, constante e fiel. Aí tem ali, estou contigo, não é apenas uma companhia emocional, mas presença ativa e interventora. Então, se nós formos fazer uma aplicação aqui, quando Deus se manifesta, o ambiente muda de significado. O que era fuga vira ponto de encontro. O que era medo vira promessa. Terceiro ponto, o impacto do sagrado na consciência. Versículo 16 e 17. Acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó lhe desperta para uma realidade espiritual que ele não percebia antes. Exegeticamente, não o sabia, revela ignorância espiritual, mas não a ausência de Deus. O termo temível, que está ali no versículo 17, carrega a ideia de reverência profunda diante do sagrado. Então nós podemos aplicar aqui da seguinte forma: nem sempre a ausência de percepção significa ausência de Deus. Muitas vezes o problema não é Deus não estar presente, mas nós não reconhecermos. Quarto ponto, Betel, o lugar que vira marco da transformação. E nós vamos ali para o versículo 18, 19, 20, 21 e 22. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e o a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Exegeticamente, a palavra Betel ou Bet-El, no original, em hebraico, casa de Deus ou lugar de encontro e revelação. Jacó faz um voto, mas ainda com uma espiritualidade em desenvolvimento, misturando promessa com negociação. Ali foi que ele mencionou: se Deus for comigo, se Deus for comigo. E se formos fazer uma aplicação dentro disso, Jacó ainda está aprendendo que Deus é. Quem Deus é? Isso mostra que transformação é um processo, não um evento instantâneo. Deus trabalha até com a fé imatura, que é a fé que Jacó estava mostrando nesse momento. E aí, com isso, pessoal, chegamos a qual conclusão dentro de Gênesis 28? Revela um Deus que não espera o homem se arrumar para se revelar. Ele se manifesta no caminho, na fuga, na crise, e transforma lugares comuns em marcos eternos. A pergunta não é se Deus está presente, mas se você consegue perceber quando o céu está aberto sobre a sua história. Então Deus se revela a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, independente da circunstância.
Não é só, não, eu tenho que estar preparado para receber aquilo de Deus. Pode ser a qualquer momento. É do processo, é antes dele, é depois dele. Não importa. É o momento que Deus determinar para se revelar àquela pessoa. E digo mais, o momento que Deus se revela à pessoa é o momento certo. Às vezes pode vir, às vezes você se pergunta, puxa, mas eu não estou preparado para isso. Eu não sei o que é isso. Eu não entendo disso. As coisas com Deus funcionam assim. A gente obedece e não fica... dentro do processo a gente vai entendendo. Não é eu preciso entender para obedecer. Eu obedeço sem entender. É isso que é conectado com a vontade de Deus. Deus está contigo, Ele fala, Ele transforma, Ele é fiel para cumprir. Ok? Palavra bem simples, objetiva e muito clara. Muitas das vezes você deve estar passando por uma situação e se acha menosprezado, desprezado, não tem aquela maturidade, não está aprendendo. E todos nós estamos aprendendo. Não existe o perfeito na fé. Não existe. Todo dia um aprendizado. E de repente, as circunstâncias ali, está no meio de um processo, de uma luta ali, e Deus está falando. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quando Deus fala e a gente não ouve. A gente fica preocupado com o problema, com o processo. E aí com isso a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que nós temos que ter fé e acreditar que Ele está conosco no processo. Ok? Falou contigo? Falou? Ok. Então eu te peço encarecidamente em nome do Senhor Jesus. Se falou contigo, foi edificado, nos ajude a compartilhar essa reflexão para que não venha ficar só entre eu e você, mas que venha alcançar mais pessoas. Muitas das vezes o seu compartilhamento vai chegar em alguém que está pedindo uma resposta de Deus, ok? Comentários estão totalmente liberados aí embaixo para você expor a sua opinião. Você concorda? Você não concorda? Coloque a sua opinião. Você tem algo a dizer? Eu tenho certeza que o seu comentário vai ser de muita valia para que venhamos aprender com ele. Lembrando também, sugestão de temas para que a gente venha trazer no canal. Coloque aí também nos comentários, para que a gente venha trazer dentro do tema sugerido e aprendermos juntos aqui. Somos todos aprendizes aqui e o que ensina é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que são os professores dentro dessa grande e infinita palavra que é a palavra de Deus, ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Vamos pedir muito a Deus discernimento para compreender qual é a agradável e fiel vontade de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Então por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Vamos estar trazendo Gênesis capítulo 29. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.